Oh, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor por Ele ter nos deitado ontem, nos levantado, pelo dia de ontem, graças a Deus, por essa manhã, a qual, mais uma vez, o Senhor está nos dando a chance para nós recomeçarmos, para nós firmarmos a nossa mente. Quantas pessoas com a mente turbada, não firma a mente, não serve o Senhor verdadeiramente, não sabe o que é da vida, mas nós precisamos saber, e por isso temos que entregar nossa vida nas mãos do Espírito Santo de Deus toda manhã, para saber o que nós queremos, para não ficarmos seguindo outras pessoas, porque nós não estamos tendo aquilo que nós precisamos, o nosso próprio pensamento, e temos sido guiados por outras pessoas. O Senhor venha visitar cada um de nós, o Senhor venha trazendo aquilo que nós necessitamos, e estamos clamando a Ele, se for da vontade dEle. Aquelas pessoas as quais são confusas, tema com a coisa que nada tira da mente. Muitas vezes a gente sente que o Senhor quer que nós façamos outros tipos de coisa, esquecendo, não esquecendo, mas deixando de lado coisas que é para Ele resolver. E nós ficamos temando em cima daquilo e perdemos muitas outras coisas por causa disso. Nós sabemos que o adversário de nossas almas se alimenta muito de certo tipo de coisa que a gente mesmo provoca. Então nós precisamos estar mais ligados nas coisas de Deus, mais ligados no Senhor, desligar um pouco das coisas que não faz efeito nas nossas vidas, né? Tem coisas que a gente precisa de estar ligado, mas nem tanto, porque o Senhor, Ele nos ajuda. Talvez nós estamos fazendo uma força com certo tipo de coisa e é coisa que o Senhor faz num minuto. Por quê? Porque nós não queremos entregar na mão de Deus, nós achamos que nós somos suficientes para resolver as causas, mas não é desse jeito. Vamos começar a confiar mais em Deus, a entregar mais as coisas nas mãos do Senhor, porque só assim nós teremos aquilo que nós queremos. Porque o que vai acontecer conosco? Somente enfado e cansaço, 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 e nunca está bom, porque não estamos na presença do Senhor verdadeiramente e nem estamos entregando nas mãos do Senhor o que é necessário. Vamos, neste momento, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pensamentos, palavras e atos, entregar nas mãos do Senhor todos aqueles que vão estar ao alcance desse áudio de oração, principalmente aqueles, Pai amado, Pai querido, também que não vão estar, mas que alguém, eu creio que vai estar orando por eles. E se não tiver ninguém orando por eles, que o Senhor possa tocar, meu Deus, cada um em nome de Jesus, porque é necessário, Pai. Dá-nos a graça de vivermos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Colocamos também na oração do Senhor, aqui para o Senhor, aquelas pessoas que ontem ia ser visitada, mas não deu, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ir trabalhando naquela família ali, em nome de Jesus, trabalhando nas famílias que necessitam também. Outras pessoas estão precisando de ouvir a voz do Senhor, né, que o Senhor possa estar também ouvi- é, falando com eles. E famílias também que estão passando por adversidade, com pessoas mal na UTI, pessoas mal, às vezes, em casa, pessoa mal em outros lugares, mas que o Senhor possa, Pai amado, Pai querido, amparar essas famílias, dando aquilo que é necessário para cada um, em nome de Jesus, e que nós possamos também, com nossas orações, orar para estar auxiliando esse povo, em nome de Jesus. Aqui em Provérbios 4, no verso 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então nós temos que aprender as coisas com Deus. Muitas vezes nós queremos aprender conosco mesmo e acabamos nos dando mal. Então, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. É o que o Senhor fala aqui através do rei Salomão, em Provérbios, né? Porque é no coração que está a fonte dos desejos e das decisões. Então, é no nosso coração que sai tudo. Então, o coração é onde nós precisamos guardar coisas boas, é onde nós precisamos policiar para que possamos fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Se nós fizermos contra a vontade do Senhor, nós vamos viver cansados, viver oprimidos, viver as coisas que não é para nós. Porque o Senhor vem amolestando, o Senhor vem ajudando, o Senhor vem ensinando, mas nós temamos em fazer do nosso jeito. É por isso que nós muitas vezes não conseguimos bênção, não conseguimos vitória, porque nós queremos fazer do nosso jeito, e não é do nosso jeito, é do jeito de Deus.
E olha que Deus tem nos ajudado muito, mesmo na desobediência, Deus tem feito coisas grandes nas nossas vidas. E nós devemos seguir a Deus, nós devemos conhecer os caminhos do Senhor, não importa, né, o jeito que nós vamos para o Senhor, mas nós temos que procurar ir para o caminho do Senhor, ser verdadeiros, não mentir, né? Mais uma vez eu digo, não enganar, mas ser verdadeiramente pessoas que falam e cumprem. Muitas vezes nós falamos, eu não minto, eu não engano, mas a gente está vendo que está mentindo, está enganando. Então isso não agrada ao Senhor, isso tudo vem do nosso coração, e nós precisamos fazer uma limpeza no nosso coração, pedir a Deus que não deixe que essas coisas, essas ervas daninhas fiquem no nosso coração, mas que nós possamos, em nome de Jesus, aumentar a nossa fé para que isso possa sair de nós. Se a nossa fome por Deus, né, que é aquela fome, vontade de ouvir a palavra de Deus, vontade de ficar na presença de Deus, isso não pode sair das nossas vidas. Nós devemos sempre nos reavaliar. Será que eu estou bem com Deus? Será que as coisas que eu estou fazendo é de Deus? Será que eu não estou priorizando outras coisas, não? Eu estou admitindo com honestidade as coisas do Senhor? Ou estou com frieza no orar? Ou estou orando ao Senhor ferventemente? Porque por uma emoção do nosso anseio por Deus e pela graça de Deus, nós temos que estar ligados nele, gente. Não podemos desligar do Senhor. Quantas pessoas eu vejo aí, né? A gente quer falar, mas as pessoas não aceitam. Então vamos guardar no nosso coração as coisas boas. Vamos também dividir o nosso peso com o Senhor, que nós sozinhos não aguentamos, não. Porque é muita luta, é muita coisa sobre nossas vidas. Vamos dividir com Deus, vamos entregar nas mãos dele e descansar. Sempre eu digo, descansar no Senhor é orar. A nossa obrigação é orar, 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 e muitas coisas têm que estar nas mãos de Deus, porque as outras coisas a gente fala, Senhor, me ajuda, e a gente dá para a gente resolver, mas muitas coisas só com o Senhor. Nós não podemos ficar batendo na mesma tecla, que eu quero isso, eu quero isso, eu quero. Não é assim. O Senhor já sabe do que você precisa. Vai trabalhando as outras coisas que é para fazer aqui, e as outras coisas deixa na mão do Senhor, que na hora certa Ele vai entregar. Enquanto nós ficarmos na tema, enquanto nós desobedecemos a Deus, enquanto nós ficarmos querendo uma coisa a qual o Senhor ainda não preparou, ou já está preparado para entregar, mas nós não estamos descansando nele, nós não estamos orando para ele, nós não estamos visitando a casa dele, e como é que nós vamos fazer? Então, que nós possamos ficar com o Senhor, mas verdadeiramente, do jeito que Ele quer que nós ficamos, não ultrapassar o sinal, mas sempre na presença do Senhor, que é o melhor lugar deste mundo é na presença do Senhor. Não deixar de ir no templo, de vez em quando, ir lá no templo. Eu falo de vez em quando, porque tem pessoas falando, não tem tempo, é a hora que eu tiro para descansar. Então, nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é na glória, se nós alcançarmos a glória. Lá é descanso. Agora, se nós continuarmos com essa doideira aqui embaixo, nós não vamos descansar, porque nós podemos perder a nossa oportunidade de estar com o Senhor Jesus. Como, né, eu estava ouvindo nessa madrugada uma pessoa falando, sim, que nós podemos profetizar, nós podemos louvar, podemos pregar, podemos falar que temos comunhão com Deus, podemos fazer tudo, mas se nós não estivermos verdadeiramente ligados em Deus, nós estamos fazendo papel de tolo. Então vamos antenar para isso, em nome de Jesus, para que Deus possa, em nome de Jesus, nos abençoar e nós fazermos segundo a vontade do Senhor e não a nossa. Porque muitas vezes a pessoa faz isso, faz aquilo, mas não é desse jeito, é segundo a vontade de Deus. A pessoa pode chegar perto de você com a barra de ouro, faz agora para mim, mas se Deus falar não faça, você vai ter que deixar aquela barra de ouro para lá, vai ter que deixar aquelas coisas terrenas para lá e vai ter que fazer a vontade de Deus. Então o que prevalece é a vontade de Deus. Então vamos ficar ligados no Senhor, vamos colocar o nosso coração nas coisas celestiais, para que nós possamos, em nome de Jesus, a cada dia, viver o novo de Deus.
porque nós não estamos muitas vezes vivendo o novo de Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, oremos a nosso Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, entrega em tuas mãos, Senhor, todos aqueles que vão estar ao alcance desse áudio, aqueles que não vão estar, meu Pai. Muitos dizem que não estão conseguindo, porque eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai. Mas eu clamo ao Senhor, para que o Senhor possa, Pai amado, para que direcionar este povo, Pai. É um povo que não tem direção, é um povo, Pai amado, para aquele que está no estado que só o Senhor sabe. Meu Deus, levanta pessoas de oração, levanta pessoas, Pai, que estão comprometidas com o teu reino, pessoas, Pai amado, Pai querido, que querem, Pai amado, aleluias, viver aqui e também comprometer em viver com o Senhor lá no céu. Meu Deus e meu Pai, toma em tuas mãos aquelas pessoas que pararam de uma vez, não querem mais orar, não querem mais fazer nada, porque muitas vezes a pessoa se aborrece, porque só quer, não quer fazer a vontade de Deus. É assim, eu vou fazer isso, a hora que apertar eu pulo na casa com fulano vai falar para mim, vai orar por mim. Vamos parar com isso, vamos parar de ser crente caroneiro, vamos parar de ser pessoas caroneiras, vamos colocar nossos joelhos no chão, vamos ajudar, vamos orar, porque uma pessoa só não consegue dar conta dessa multidão, porque tem muitas pessoas que já estão desistindo dessas vidas. Por que estão desistindo? Porque é muita coisa para uma pessoa só, e ele tem que dar conta ao Senhor das coisas que ele faz. E se a pessoa não fechar o relatório do dia, como é que dá conta? É como se fosse uma empresa, não comparando mal. No final do dia, você tem que dar conta do que você fez. Então, tem coisas que a gente tem que deixar, não tem como pegar mesmo. A gente ora até, mas a gente fala com a pessoa, ajuda em oração, né? Muitos pedem ajuda em oração e põe mais de 1000 pedidos para a gente orar. Como é que pode? Não tem condição? Porque nós também temos que cuidar das nossas coisas, cuidar das nossas vidas, né? Cuidar, porque nós somos humanos, como todos são. Se cada um pegar o compromisso dele, né, e entregar nas mãos de Deus, confiar em Deus, fazer as coisas direitinho, lembrar de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, não vai ter problema. Vamos ter solução e vitória da paz do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento eu entrego todas as pessoas nas mãos do Senhor, aquelas que não confiam no Senhor, aquelas que acham que a oração deles não vai chegar até onde precisa chegar, mas para a oração nossa chegar até o trono do Senhor, nós precisamos fazer algo para Deus, alguma coisa a qual que é estar ligados nele verdadeiramente, não ligar somente de boca, mas de coração. Deus amado, Deus querido, neste momento eu entrego em tuas mãos pessoas aqui de Anotiba que estão internadas, Pai, ali na UTI, outros estão no hospital mesmo, só em leitos, né, nos leitos. Que o Senhor possa visitar essas pessoas, Pai. Está nas tuas mãos. O Senhor faz segundo a tua vontade, meu Senhor. Nós não podemos falar, seja feito isso. Não, não podemos mandar no Senhor, mas o Senhor pode fazer a tua vontade. Toma em tuas mãos familiares, Pai, que estão passando por adversidade, familiares que não sabem o que vai fazer, não sabem qual notícia vai receber. Então, muitos já estão tristes, sem saber, mas muitas vezes o Senhor nos confunde. Quando a gente pensa que é o fim, o Senhor ainda traz de volta. Então vamos confiar em Deus. Enquanto a vida é esperança, então o Senhor pode trazer de volta as pessoas. Meu Deus, aquelas pessoas que já estão de alta lá no hospital, que o Senhor possa, Pai amado, Pai querido, alertar os familiares para que possa pegar essas pessoas e trazer essas pessoas para o lugar aonde o Senhor quer que traga, Pai. Soberano Deus, eterno Pai. Agradeço ao Senhor por tantos feitos que o Senhor fez, principalmente por nos deixar vivos, para nós estarmos aqui pedindo perdão ao Senhor, reconciliando com o Senhor, fazendo as coisas de acordo com o Senhor, vindo obedecer aquilo que nós desobedecemos, trazer a obediência e sermos mais e mais do Senhor. Grande Deus, eterno Pai, visita neste momento as pessoas que já amanheceram no dia de hoje, com dor no corpo, o corpo todo dolorido, cansado, parece que trabalhou a noite inteira, não dormiram direito,
sonhos, Pai amado, Pai querido, satânicos, coisa, Pai amado, Pai querido, que não é da paz do Senhor, mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, jogar isso tudo por terra, meu Pai. Vai desfazendo, de acordo com cada pessoa, que cada um possa repreender esses sonhos macabros, esses sonhos com coisas que não é de Deus, sonhos pesados, que o Senhor entra com providência nesses sonhos, alcance essas pessoas aonde quer que elas estejam, para que elas possam, Pai amado, Pai querido, pedir ao Senhor que venha anulando esse sonho, venha em nome de Jesus, a não ser que sejam sonhos de aviso do Senhor, mas eu creio que muitas vezes o Senhor tem usado porque a gente, às vezes, não está muito ligado, dormimos nem pensando, às vezes, no tal fato, e as coisas vêm. Grande Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada pessoa. Ah, Senhor da glória, que nós possamos, Pai amado, Pai querido, arrumar um jeito de estarmos indo ali onde é necessário, fazer segundo a tua vontade, meu Deus e meu Pai, que nós possamos atender as pessoas de acordo com a vontade do Senhor. Quantas pessoas não entendem? Acham que tem que ser aquela hora, tem que ser agora. Não é assim. Nós andamos não é por o homem, e sim pela vontade de Deus. Então nós temos que andar fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Agradecemos ao Senhor por portas que o Senhor abriu, pessoas que nem estavam imaginando e o Senhor abriu porta. Muito obrigada, Jesus. Mas tem pessoas que precisam de portas abertas, tem pessoas que, para completar a renda dele, ele trabalha desde manhã até tarde da noite, mas eu clamo ao Senhor agora, neste momento, se for da vontade do Senhor, que ele possa reduzir, não a jornada de trabalho, mas que possa reduzir tanto de trabalho e possa abrir uma porta melhor para essas pessoas, Pai. Porque é cansativo, sim, nós sabemos que a nossa carne cansa, nossa carne, nosso espírito cansa. Então, Senhor, se for da vontade do Senhor, que o Senhor possa, se for da vontade do Senhor, porque às vezes a vontade do Senhor não é essa para nós e nós pensamos que é. Soberano Deus, eterno Pai, entrega em tuas mãos, Senhor, todas aquelas pessoas pedindo oração, aquelas pessoas, Pai amado, Pai querido, que estão necessitando de oração, pessoas, papai, maldosas também, que têm feito maldade, sem sentir, mas têm feito maldade para com as nossas vidas. O Senhor entra com providência, meu Pai, o Senhor entra com providência também nas falsas enfermidades, jogando por terra todo o mal, aquelas coisas que são colocadas, Pai, que o Senhor entra com providência, Senhor da glória, e vem queimando, vem tirando, vem desfazendo, as coisas que estão amarradas, meu Deus, quantas coisas as pessoas estão amarradas, aposentadoria, processos, Pai, tudo amarrado, as pessoas não dão a decisão, a pessoa não fala nada, e as pessoas têm esperado com paciência no Senhor, e muitas vezes têm ficado até aflitos, mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Por isso, meu Deus, entrego tudo em tuas mãos, entrego toda a papelada em tuas mãos, Pai, entrego essas pessoas as quais têm profetizado coisas que o Senhor não tem pedido para profetizar, somente para as pessoas ficarem esperançosas, aguardando, Senhor, algo o qual não vai acontecer. Meu Deus, nesse tempo o qual nós estamos vendo aí, quanta mudança de tempo, papai. Que o Senhor possa guardar a nossa saúde, que o Senhor possa guardar, Senhor, cada um de nós, segundo a vontade do Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado por tantos livramentos que o Senhor tem nos dado, mas que o Senhor possa, papai, continuar trabalhando e nos dando livramento segundo a vontade do Senhor, e que nós possamos fazer jus para ter esses livramentos. Deus de Israel, Deus da glória, entrega em tuas mãos neste momento, pessoas que já saíram para o trabalho, meu Pai, que o Senhor possa guardar cada um, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que foram já conversando com o Senhor pelo o caminho afora, pela estrada fora, papai, dá um dia produtivo para cada um, meu Deus, que possa trabalhar com harmonia, que possa trabalhar com alegria, porque a pessoa que sai para trabalhar, ele não sai para estar trabalhando e futucando atrapalhando o outro, não, Senhor, mas que haja no setor de trabalho harmonia,
entre as pessoas. Deus da glória, Espírito Santo de Deus, faz, Senhor, segundo a tua vontade, aquelas pessoas, Pai amado, Pai querido, que têm se levantado contra a tua obra, aquelas pessoas, meu Deus, meu Pai, que têm, Pai amado, Pai querido, aleluia, enganado na tua obra, que o Senhor possa abrir os olhos desse povo, Pai, porque sabe que o Senhor tem um olhar como chama de fogo, e esse olhar como chama de fogo é que vê tudo aqui nesta terra e fica vendo as mentiras, fica vendo as inverdades na pessoa, e a pessoa chega achando que está enganando, falando do jeito dele, enganado até ele, e o Senhor tem contemplado e tem tudo anotado no livro do Senhor. Pai amado, Pai santo, Deus de poder e glória, tem pessoas, Pai amado, que estão necessitando de conversas da parte do Senhor, porque estão em lugares o qual já era para ter mudado, mas não mudaram ainda porque eu não sei, Pai. E muitos têm mudado, mas têm mudado errado, porque não é a hora de sair ainda, mas tem uns que já saem falando que é a hora e depois vê que não é a hora e dá errado. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que tem pessoas que estão precisando de ouvir outras coisas e não mais ficar em certos lugares, que o Senhor possa trabalhar com esse povo, porque o Senhor quer, Pai amado, Pai querido, avivar a tua casa, todas as tuas casas, o Senhor quer fazer um avivamento não só em Anutiba, mas em todo mundo, e para esse avivamento acontecer, tem que ter pessoas com responsabilidade, pessoas que buscam, pessoas que oram, pessoas que trabalham, pessoas que estão ligadas no Senhor, e muitas vezes, meu Deus, o Senhor não aviva por quê? Porque tem pessoas as quais estão necessitando de colocar em dia a vida espiritual. Pai amado, toma em tuas mãos, que o Senhor possa entrar com providência. O que estiver atrapalhando, Pai, se é a carne, joga por terra a carnalidade, que nós possamos jejuar mais, nós possamos buscar mais, orar mais ao Senhor, fazer mais a vontade do Senhor e menos a nossa vontade, porque nós queremos muitas vezes fazer mais a nossa vontade. E quando nós somos às vezes chamados a atenção, porque nós estamos fazendo mais a nossa vontade, menos do Senhor, nós ficamos com raiva e saímos assim, muitas vezes nem do lugar, mas saímos sem ouvir direito o que falou e depois nós voltamos e fazemos a mesma coisa ou coisa pior. Deus, tem misericórdia deste povo. Clamo eu dessa maneira. Quantos têm sofrido aí, papai? Quantos têm perdido muitas coisas? Quantos, Pai amado, Pai querido, estão sendo avisados, mas não estão crendo, Senhor. E as coisas têm vindo em cima das pessoas. Porque não quer crer no profeta do Senhor. O profeta tem avisado, o profeta tem falado, e está dessa maneira. Eles não querem ouvir. E o Senhor vai calar a boca dos profetas, sim, porque as pessoas estão vivendo não pela tua palavra, não pelo que o Senhor está falando aqui, porque a maior profecia que existe é na palavra do Senhor. E a pessoa não quer ouvir o que está aqui na palavra do Senhor, quer ouvir o que o homem está dizendo. Por isso nós temos visto nas redes sociais quantas pessoas falando, copiando do outro, falando e pedindo que dê um likezinho aqui, porque é Deus que mandou falar. Deus mandou falar. Esse negócio de Deus mandou falar é um perigo. Se Deus não mandou falar, você vai ter com Deus depois. Então é melhor a pessoa calar e falar verdadeiramente aquilo que Deus quer falar, do que a pessoa fica falando coisas que Deus não mandou falar e para dizer que Deus usa. Então, vamos mais para o lado da palavra do Senhor, vamos mais para o lado das coisas do Senhor, para nós termos mais entendimento na palavra. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá entendimento na palavra. Ora antes de ler a palavra, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha falar conosco poderosamente, pedir a Deus que venha, em nome de Jesus, amaciar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus não é do jeito que nós pensamos, não. As coisas de Deus não é do jeito que nós queremos, não. E sim do jeito que o Senhor quer. Agradeço ao Senhor, meu Deus, por o Senhor ter curado várias pessoas, por o Senhor ter trabalhado em várias
em várias vidas, mas se entrega em tuas mãos ainda, pessoas que estão ali necessitando do Senhor, pessoas que estão necessitando mesmo, que o Senhor possa estar olhando, curando, libertando, salvando e principalmente libertando. Quantas pessoas escravas, papai, de certo tipo de coisas das quais já era para ser liberta, mas é porque não quer ouvir a tua voz. Uns dizem, eu não posso fazer aliança com o Senhor, porque isso aqui, pequena coisa, não deixa que eu faça aliança com o Senhor, que eu não fico sem isso. Nós temos que falar, eu não fico sem Deus, porque a pessoa que fica sem Deus, ele fica desnorteado, ele faz coisas as quais ele não sabe nem o que está fazendo, mas para ele está tudo certo. Santo Israel, Deus da glória, Espírito Santo de Deus, entra com providência, Pai, na vida de todos os pastores, entra, Senhor da glória, em nome de Jesus, para que os pastores possam estar pregando, todos os que pregou a palavra do Senhor, possam estar pregando a palavra do Senhor verdadeira, como João Batista pregou quando o Senhor ia vir, né? A primeira vez, ele pregou palavras duras, palavras as quais era para preparar os caminhos do Senhor. E nós temos que continuar preparando a nossa volta, porque nós já viemos, agora é a hora de voltar. Não sabemos o dia nem a hora, por isso que temos que estar preparados, temos que estar avivados, temos que estar ligados, temos que estar sempre nas coisas do Senhor. Tem pessoas que às vezes colocam. Nas redes sociais, que está desesperado, que não sabe mais o que vai fazer, que não sabe qual atitude tomar. É muito simples. Vai para o joelho, vai para o joelho e começa a falar com Deus. E o Espírito Santo de Deus vai te falar o que você precisa fazer. Nós não podemos ficar agarrados com coisas da terra e sofrendo, não. Nós temos que saber a hora de falar não, a hora de falar sim, a hora de que nós estamos certo com Deus e as coisas que não estamos certo, porque muitas coisas Deus já nos avisa antes de nós fazermos, para depois não pesar no nosso coração. Por que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Porque nós não ouvimos a voz do Pai. Meu Deus, toma em tuas mãos. Olha, pessoas, Pai, que não tem vindo na tua casa, porque tem outras pessoas impedindo de vir. Mas eu peço ao Senhor que visite essas pessoas, que elas possam aceitar, voltar para a casa do Senhor. Umas é voltar, outros, Pai amado, Pai querido, é entrar na casa do Senhor, porque às vezes proíbe a pessoa de estar glorificando o Senhor e vindo no templo. E as pessoas chegam a chorar querendo vir, porque elas querem, Pai amado, Pai querido, a salvação da alma. Porque nós sabemos, para salvar a nossa alma, cada um tem que fazer a parte dele, fazemos a dos outros também, né? Ajudamos a pessoa, mas não fazemos a dos outros, ajudamos as pessoas, mas quem precisa fazer é a própria pessoa. Por isso eu clamo ao Senhor, liberta essas pessoas, liberta esses homens, liberta essas mulheres, aquele povo, Pai, que não são libertos e não querem que o outro busque o Senhor. E nós precisamos, Pai, urgentemente clamar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, continua trabalhando na vida daquelas pessoas que estão evangelizando outras, mas que elas possam saber como evangelizar, falar do Senhor, falar somente do Senhor, não prometer nada do Senhor, só falar do Senhor. O Senhor é aquele que faz. Né? Não é promessa, mas o Senhor realmente faz. Não vamos prometer coisas terrenas e nem vamos prometer nada de Deus, não. Somente falar com as pessoas que Deus faz. É Deus quem faz. Então, vamos para a presença dele, que você vai ver como é que Deus faz. Oremos por aquelas pessoas que são novas convertidas, talvez não estão bem, né? Não estão passando bem e nós não sabemos, porque também não comunica e muitas vezes não dá tempo de a gente ir lá ver, mas o Senhor é Deus que sabe de todas as coisas, que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada novo convertido, meu Deus, pessoas que muitas vezes acham que o jeito que ele está vivendo está bom, mas na verdade não está, que o Senhor possa estar alertando esse povo, meu Deus. Quantas vezes já foi falado, quantas vezes já foi orado, quantas vezes já foi verbalizado, e a pessoa parece
têm uma coisa na mente que não capta as coisas. Meu Deus, tem misericórdia. Soberano Deus, entra nos lares que necessitam que o Senhor entra. Passa vassoura de fogo por dentro e por fora. Vai trabalhando nesses lares, meu Pai, em nome de Jesus. Libertando esse povo que acha que estão libertos, mas estão cativos ainda, Senhor. E para eles estão libertos. Eles gritam, eu tenho Deus, eu sou de Deus. Agora eu quero saber se Deus está também com eles, se Deus está comigo. Eu preciso saber se Deus está comigo. Então, que o Senhor possa nos dar aquilo que é necessário, tocando em cada um, Senhor, tocando na saúde, tocando, Pai amado, Pai querido, no espiritual, tocando, Pai amado, Pai querido, na alma, para que nós possamos, Pai amado, Pai querido, estar limpos. E se não tivermos, o Senhor nos ajudar a limpar, o Senhor ajudar a trabalhar. Abre, Senhor, em nome de Jesus, as comportas dos céus, se preciso for, para dar vitória a este povo, meu Pai. Ó, soberano e eterno. Ah, Senhor da glória. Toma em tuas mãos, vai trabalhando nos corações, trabalhando nas mentes. Quantas pessoas estão com a mente turbada? Quantas pessoas estão com o coração turbado? Às vezes é coisa que o Senhor resolve, mas eles não passaram para o Senhor resolver. Entrega em tuas mãos, Senhor, pessoas também que têm, aleluia, dado um passo grande na obra do Senhor, tem mudado bastante espiritualmente, graças a Deus. Nós agradecemos ao Senhor, que só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor sabe como trabalhar. E aquelas pessoas, Senhor da glória, que não estão sabendo como fazer, o que fazer, estão indo por cabeça de outras pessoas, o Senhor possa ter misericórdia deles, porque o Senhor é tão misericordioso que ontem mesmo nós estávamos conversando, pela misericórdia, o Senhor tem feito tantas coisas por pessoas que não estão nem aí para o Senhor, e o Senhor está deixando eles na terra, está tendo misericórdia e ainda está dando algo a eles ainda, e isso daí é um meio de nós agradecermos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito. Meu Deus, agradeço ao Senhor por o que o Senhor fez na minha vida ontem, graças a Deus. Todo dia eu agradeço ao Senhor, a hora eu agradeço ao Senhor e continuo agradecendo. E peço ao Senhor também que continue indo, Senhor, nesses sítios, aonde tem animais, aonde tem, Pai amado, Pai querido, as coisas que precisa, em nome de Jesus, o Senhor está cuidando, o Senhor está zelando, o Senhor está fazendo. Entra com providência na vida deste povo, Pai, para que eles possam ir para a casa do Senhor, não só ficar dependendo aqui, ali, acolá. São pessoas que ficam sugando, não, mas que eles possam também saber que eles são capazes de buscar, são capazes de orar. Pessoas que têm trabalhado em outro tipo de trabalho, né? Não só no trabalho dele, mas têm entrado em outro tipo de coisas quais, né? Não sei se vai ser bom para eles, mas é o Senhor que vai falar se é bom ou se não é, porque na hora certa o Senhor até tira as pessoas de certo lugar para que não aconteçam coisas piores. Santo Israel, Deus da glória, entrega em tuas mãos todas as pessoas, Pai, que vivem de fofoca, falando aqui, falando ali, falando acolá, e muitas vezes falam, mas não sabem que está mexendo com servo e serva do Senhor. Aí, quando acontecem as coisas, eles não sabem de onde está vindo, que é muito perigoso. Às vezes vocês acham que a pessoa é simples, a pessoa é boba, a pessoa não. Porque a pessoa tem gente que é usada por Deus, é ungido por Deus, mas não sabe que é, ou sabe que é, mas também não manifesta. E a pessoa não sabe, fica falando, né, muitas coisas, se levantando contra a obra de Deus, se levantando contra pessoas que Deus já escolheu, já ungiu dentro do ventre materno. Então isso é muito perigoso, porque nós primeiramente temos que parar de falar. A primeira coisa. E depois também, o que nós temos que estar falando da vida do outro somente para crescer, para ser maior, porque isso é um perigo. Então, muito cuidado com isso, porque amanhã ou depois pode vir uma cobrança e você não ter força para segurar essa cobrança. Soberano Deus, eterno Pai, toma em tuas mãos. Dai-nos um dia tranquilo e reparador, meu Pai. Dai-nos força, coragem, perseverança, para que nós possamos sempre estar nos teus caminhos. Deus, que o Senhor possa abençoar cada pessoa, que o Senhor possa salvar mais almas. Meu Deus, quantas almas são salvas aí para fora? O pessoal está dando mais
ênfase do Senhor aí para fora, estão vindo para a casa do Senhor. E como eu sempre digo, continuo dizendo, aqui no Espírito Santo é muito difícil a pessoa ser salva, porque elas não querem ser. Elas aceitam o Senhor e depois desaparecem. Por quê? Porque acham difícil. Alguma coisa, às vezes, atrapalham elas. O que mais atrapalha a gente é a carnalidade da gente. Então, vamos entregar ao Senhor isso em jejum e oração, pedir ao Senhor que tire isso de nós, que nós possamos ser mais do Senhor e ser menos do mundo, porque esse mundo já não tem mais nada a nos oferecer, a não ser só tristeza, só coisa maligna. E muitas vezes as pessoas estão saindo de dentro da casa do Senhor para voltar para este mundo de horror. Por quê? Porque querem coisas as quais é lugar onde pode fazer o que quer, andar do jeito que quer, e o Senhor não tem agradado. Mas está na pessoa. Nós não podemos proibir ninguém e nem muito menos, né? Fica falando da vida dele. Cada um sabe aonde o calo dele aperta. Quando o calo apertar, ele vai saber para que eu fui fazer isso. Mas Deus é Deus e é perdoador. Quem sabe Deus perdoa. Quem sabe Deus entra com providência. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. Trabalhe, Senhor, em cada vida, em nome de Jesus. Dai-nos, Pai amado, a tua presença. Não retire de nós a tua presença, muito menos o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. É normal em meio à luta a gente se preocupar, mas a Bíblia diz que a gente tem que descansar. Isto é mistério, basta somente crer. Isto não é regra, nem é critério, depende só da fé. É por isso que a gente não se entrega, não. E não tem bandeira branca, não tem rendição. A gente não se entrega, mas vai até o fim. Mesmo quando não tem jeito, não. Deus dá um jeito, amigo. Depende só da fé. Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. É por isso que a gente não se entrega, não. Não se entrega. E não tem bandeira branca, não tem rendição. A gente não se entrega, mas vai até o fim. Mesmo quando não tem jeito, não. Deus dá um jeito, amigo. Depende só da fé. Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus.
filhos de Deus. O melhor lugar no mundo que nós precisamos estar é nos braços de Deus, porque é Ele que nos liberta, nos livra, nos tira de todo tipo de perigo. Não existe outro a não ser Deus. Vamos ficar com Deus em espírito e verdade. Vamos fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor, em nome de Jesus, que tudo vai dar certo com o Senhor na frente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus.